Bom dia, queridos alunos da turma 701. Estamos aqui reunidos novamente para mais uma aula virtual. Que bom, né? E o tempo está passando e nós estamos conseguindo ir adiante, graças a Deus. Bom, as aulas passadas foram referentes a duas matérias, né? A receita culinária e as regras do jogo, certo? Que todos, aliás, que ambos são chamados de textos injuntivos, não é? Ou seja, são textos que servem para instruir, né? E as pessoas seguirem as suas regras direitinho, certo? Hoje nós vamos ficar com a parte da correção, ou seja, uma revisão com a correção da parte das regras do jogo, certo? Que na aula passada nós colocamos, foi passado para vocês o texto de Conheça o Jogo Arralé, né? Que é um jogo africano, certo? Então, agora com essas atividades, nós vamos finalizar essa parte aí das regras do jogo, certo? Vamos ver, compreendendo, ou seja, compreensão do texto, da página 30. Pergunta número 1. O jogo é como você tinha imaginado antes da leitura do texto? Preste atenção. A gente conhece diversos tipos de jogos desde pequenininhos, né? Que ganhamos dos nossos pais, dos nossos parentes, amigos, certo? Mas esse aí é um jogo diferente porque a gente não está acostumado. É um jogo que vem de outra tradição, de outro país, né? De outro continente que é africano, né? Ele é da África, certo? Então aqui é a opinião de vocês. Vocês acham o jogo é como você tinha imaginado antes da leitura do texto? Porque às vezes parece dificultoso, mas se for lendo, seguindo as regras de forma certinha e bem orientada, porque eles orientam aí, inclusive nas fotos do jogo, eles vão mostrando que é para orientar a cada passo do desenvolvimento do joguinho, entendeu? Então aí é a opinião de vocês, certo? Então vamos ver. Sempre há jogos diferentes, né? Em que exige concentração, porque cada um com as suas regras, cada um tem as suas regras. Se esse é mais dificultoso, ou se não entenderam, vão lendo, vão participando, pede ajuda dos pais, porque a gente não pode jogar, né, agora, né? Então vocês aí, entre vocês, podem fazer e tentar, certo? É mais um joguinho novo para vocês conhecerem. No número 2, pergunta número 2. Com base no texto, você entendeu a dinâmica do jogo? Ou seja, vocês conseguiram entender cada etapa? Né? Então, para isso é necessário bastante atenção, certo? E seguir as regras e instruções do jogo. Aí é a opinião de vocês, certo? Depois a gente comenta sobre isso. No número 3. Antes de expor as regras do jogo, há uma introdução, há um início, certo? Explique com que objetivo ele foi apresentada. E essa parte aí da introdução é a parte que mostra o objetivo do jogo para o leitor. Qual é o objetivo? Através desse jogo, qual é o objetivo dele? Bom, resposta. Esclarece o objetivo do jogo para o leitor. Número 4. Em regras de jogos, as imagens costumam ser importantes. Lógico, tem que ter uma imagem para a pessoa observar e tentar fazer, né? Jogar. Explique a função das imagens que acompanham as regras do jogo Arralé. Bom, ajudam a visualizar passo a passo do jogo, né? A gente vai olhando, vai visualizando cada passo e como deve ser jogado, quer dizer, aí a gente acaba tendo um entendimento melhor. Resposta. Elas ajudam na visualização do passo a passo de como o jogo deve ser jogado. Pergunta número 5. Releia o texto, vocês vão ler novamente o texto e escreva com suas palavras como você explicaria a um amigo as regras desse jogo. Bom,
Primeiro, distribuir 4 sementes, né? Em cada buraco do tabuleiro. Os jogadores devem distribuí-las de forma que consigam colher, além das próprias sementes, as do adversário, até obter mais sementes que ele. Resposta: após distribuir 4 sementes em cada buraco do tabuleiro, os jogadores alternadamente devem distribuí-lo de forma que consigam colher, além das próprias sementes, as do adversário, é aquele que está jogando junto com ele, né? Até obter mais sementes que ele, que aí é o objetivo do jogo. Vence mais quem colhe mais sementes. Próxima. Número 6. Para produzir o jogo, foi sugerido o uso de alguns materiais alternativos. Identifique os materiais sugeridos. A caixa de ovos, né, onde você vai distribuir as sementes, e as sementes. Essas sementes pode ser feijão, pode ser milho, entendeu? Então aí no caso foi com carocinhos de feijão. Resposta da letra 6, letra A. Cascas de ovos e as sementes de feijão. Letra B. Que outros recursos poderiam ser utilizados para esse jogo? Poderia ser usado formas de gelo, as forminhas para botar dentro, né? Caixinhas de papel, milho cru, pedrinhas. Aí vai da criatividade de cada um, certo? Então, formas de gelo, caixinhas de papel, milho cru, pedrinhas. Página 31. Explorando a regra do jogo. Agora vamos falar mais da parte específica. O objetivo é vocês reconhecerem entre diversos textos quando aparecer um texto injuntivo, que mostra o quê? A instrução e nos ensina as regras do jogo, né? A como segui-las. Então vamos ver. Página 31, explorando a regra do jogo, número 1. Assinale o verbo que indica os objetivos de uma regra de jogo. Argumentar. A regra do jogo argumenta, expõe, instruir ou narrar. Ou seja, argumentar, expor, instruir ou narrar. Para a regra do jogo, o verbo utilizado é sempre instruir, porque ele vai orientar a como jogar esse jogo determinado, certo? Então, resposta. A resposta é instruir. Número 2. A que público-alvo as regras do jogo a ralé são destinadas? Gente, olha, pode ser o público geral, aquele que se interessar por esse jogo. Gostou, teve curiosidade, vambora, vamos jogar. Não gostou, não participou do público-alvo. O público-alvo é aquele que vai gostar de acompanhar essas regras de jogo, dos jogos. Possível resposta: para o público geral, mas o jogo não seja recomendável para as crianças menores de 6 anos, porque há risco de acidentes por conter pecinhas pequenas. Criancinhas menores de 6 anos pode levar a boca e isso é perigoso. Então é a partir dos 6 anos, certo? Agora vamos para o número 3. Pergunta número 3. Observe os verbos empregados nas orientações nos 3 primeiros passos do jogo a ralé. Quais são esses verbos? É o verbo criar, o verbo improvisar, separar e distribuir. São verbos que encontram-se no infinitivo. Eu já falei para vocês que os textos injuntivos que orientam, eles se apresentam no modo imperativo, tá? Ou no modo infinitivo. Então, quando aparece criar, está no infinitivo, improvisar, separar e distribuir. Resposta: são os verbos criar,
improvisar, quer dizer, criar o jogo, né? Improvisar da sua forma, separar e distribuir para cada jogador. Letra B. Letra B. Em que modo esses verbos estão? Todos estão no modo infinitivo, como eu já falei. Resposta: no modo infinitivo. Próxima, letra C. Esses mesmos verbos poderiam ter sido usados no modo imperativo sem alterar o sentido? Sim. Como? É só mudar para uma ordem. Crie, né? Improvise, separe e distribui. Daria no mesmo, certo? Por isso pode ser utilizado os dois. Sim, resposta: crie, improvise, separe e distribua. Agora vamos para o número 4. Os jogos, de forma geral, além de divertir, porque é muito gostoso, né? Passa o tempo, agradável, podem ajudar a desenvolver alguns aspectos do indivíduo. Vamos ver que aspectos são esses. Social, vai socializar todos, todos vão interagir todos vão interagir um entre os outros, né? A parte afetiva, né? Respeitar a vez do outro, saber ganhar e perder, não ridicularizar os perdedores, não agir com violência em caso de derrota. Então, essa parte afetiva faz com que todos se respeitem. E a parte cognitiva é a parte da memória, da inteligência, do desenvolvimento mental. Vai desenvolver a habilidade de raciocínio, a pessoa vai ter que parar para pensar e raciocinar, vai ter a sua estratégia, sua comunicação, administração, inteligência emocional, liderança e concentração, que é necessário nos jogos, né? Agora pergunta: ao jogar o arralé, quais dessas habilidades podem ser desenvolvidas? Bom, a interação dos participantes, o respeito pelo outro, porque tem que ser respeitado, a importância de saber ganhar e perder, porque se perder, não vai ficar brigando com o colega. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. E vai desenvolver o raciocínio e a estratégia que vai ser utilizada para você poder ganhar o jogo. Tem que parar, se concentrar. Então entra a parte cognitiva, né? Resposta: vai haver a interação entre os participantes, porque eles vão se unir entre si. O respeito pelo outro, tem que ter a ver o respeito. A importância de saber ganhar e perder. Não ganhei, não ganhei. Perdi, perdi. O raciocínio, lógico, tem que ter raciocínio, tem que parar para pensar, fazer a sua estratégia para ver como você vai conseguir para ganhar. Certo? Continuando. Página 32. No número 5, o gênero regra do jogo pode apresentar uma estrutura variável. No entanto, alguns elementos aparecem mais constantemente. Identifique esses elementos na regra lida e anote-os no quadro, ou seja, vão anotar no caderno de vocês. Quem tem livro vai anotar no livro. Quem tem caderno quem não tem livro para passar para o caderno. Vamos ver os elementos das regras do jogo, de qualquer tipo de jogo, mas nós estamos falando aqui do arralé, que é esse jogo africano. Primeiro, o objetivo do jogo. O objetivo é capturar o maior número de sementes possíveis, certo? Vamos ver a parte dos materiais utilizados. Foram sugeridos por essas regras aí do ralé, caixa de ovo e grãos de feijão, certo? Como jogar? Como jogar? Eu vou ter que falar para vocês aqui, porque é muito grande, mas vamos lá. O tabuleiro contém 12 buracos. O objetivo é 12 buracos porque é a casca de ovo, né? A caixa de ovo. O objetivo é colocar 4 sementes de qualquer espécie em cada buraco, totalizando 48 sementes. Vão se tornar 48 sementes. Cada jogador fica de um lado do tabuleiro e o outro acontece em sentido anti-horário, contrário ao relógio. O primeiro jogador escolhe uma casinha.
As sementes dessa casinha devem ser distribuídas uma a uma em cada casinha a seguir. O próximo a jogar faz o mesmo, escolhe uma das casinhas do seu lado e distribui as sementes em sentido anti-horário. Dependendo da casa que o jogador escolher, suas sementes deverão ir para o lado do adversário. Os buracos que ficarem vazios devem ser preenchidos novamente pelo adversário ou pelo próprio dono da casa. A brincadeira acaba quando um dos jogadores tiver um número significativo de sementes cujo adversário não consiga ultrapassar, certo? E a finalização do jogo? Vence aquele que reuniu o maior número de sementes. Então são 4 elementos aí: o objetivo do jogo, os materiais utilizados, como jogar e finalização do jogo. Recordando agora com a resposta. O objetivo do jogo: capturar o maior número de sementes. Os materiais utilizados: caixa de ovos e grãos de feijão. Como jogar? O tabuleiro contém 12 buracos. Preste atenção. O objetivo é colocar 4 sementes de qualquer espécie em cada buraco, totalizando 48 sementes. Cada jogador fica de um lado do tabuleiro, certo? Que vai ser a caixa de ovos. E o jogo acontece em sentido anti-horário, ao contrário do relógio. O primeiro jogador escolhe uma casinha. As sementes dessa casinha devem ser distribuídas uma a uma em cada casinha a seguir. O próximo a jogar faz o mesmo, escolhe uma das casinhas do seu lado e distribui as sementes em sentido anti-horário. Dependendo da casa que o jogador escolher, suas sementes deverão ir para o lado do adversário. Os buracos que ficarem vazios devem ser preenchidos novamente pelo adversário ou pelo próprio dono da casa. A brincadeira acaba quando um dos jogadores tiver um número significativo de sementes cujo adversário não consiga ultrapassar. Finalização do jogo: vence aquele que reunir o maior número de sementes. Ok? Página 33. 6. Observe os tipos de jogos abaixo e cite pelo menos um exemplo de cada, né? Jogos de rua, que a gente pode jogar na rua. Vamos lá. Amarelinha, quem é que não brinca disso, né? Bolinha de gude, peão. E aí vocês vão colocar de vocês e depois me dizer se tiverem colocado diferente. Jogos de carta. Carta de baralho, né? Buraco, todo mundo joga praticamente, né? Tem um jogo também chamado Mau-Mau, que é em carta de baralho, que é muito bom. Rouba-monte, truco e tranca. Vocês podem colocar outros que vocês conheçam. Jogos de tabuleiro, né? O xadrez é um jogo de tabuleiro. O gamão, a dama, certo? Esse jogo que a gente acabou de ver, que nós estamos vendo, é um jogo de tabuleiro, certo? Porque eles falam no nome tabuleiro, que no caso vai ser a caixa de ovo. E os jogos esportivos? Que tipo de jogos? Futebol, basquete, vôlei, handball. Aí vocês vão preencher da forma como vocês acharem melhor, que seja certinho. Possíveis respostas. Para jogo de rua: amarelinha, bolinha de gude. Para jogos de carta: buraco, rouba-monte, truco, tranca. Possíveis respostas para jogo de tabuleiro: xadrez, gamão, dama. Jogos esportivos: futebol, basquete e muito mais aí, que eu sei que vocês sabem aí, que vão colocar outros. 7. Com base nos tipos de jogos acima, como o arralé, como o arralé seria classificado? Acabei de falar, ele é classificado como um jogo de tabuleiro, certo? Vamos ver a resposta. Um jogo de tabuleiro. O número 8 aí, agora é com vocês.
Vocês vão escolher um dos jogadores pesquisados na atividade 6 e escolha um dos jogos pesquisados na atividade 6. Vocês vão pegar qualquer jogo aí. Pode ser de rua, de carta, de tabuleiro, de esportivos, certo? E vocês vão colocar qual o nome do jogo. Vocês vão fazer sozinhos. Qual o objetivo desse jogo? Qual é o número de participantes que pode jogar esse jogo aí? Como ele é jogado? Como é fechado, finalizado? Quais foram as habilidades desenvolvidas? Houve habilidade afetiva, cognitiva, social, não é? Então, vocês que vão preencher isso aí, escolhendo um desses da número 6, ok? Então, a resposta é pessoal. Na página 34, agora vocês estão vendo no número 9, o jogo da memória, que vem indicando a faixa etária, que é acima de 5 anos, o local, em salão de festas, dentro de casa, em quintal, onde devem ser jogados. Estimular o quê? Estimula a memória, porque você tem que prestar atenção para poder juntar os pares. A estratégia, participante 2 ou mais. Material, jogos de memória ou cartolina e revistas velhas. Aí aqui está mostrando como brincar, como fazer, né, as cartas, certo? Como distribuir as cartas. E aqui vem como é que se fala? As instruções todas sobre esse jogo da memória, que eu sei que todos vocês conhecem. Então vamos agora para a página 35, porque a 34 foi mais uma explicação sobre esse jogo aí, certo? Então vamos para a 34, número 9. Número 9, a pergunta na letra A. Quais elementos são comuns entre a regra do jogo a ralé e a do jogo da memória? Nas duas regras foram apresentados o título da brincadeira, os materiais utilizados e as orientações sobre cada uma das etapas do jogo e das imagens. Resposta: nas duas há regras, tá? As regras a serem seguidas. Na letra B, na regra do jogo da memória, há alguns elementos que não foram apresentados na regra do jogo a ralé. Quais foram? Na regra do jogo da memória, há a indicação clara da faixa etária. No jogo a ralé não foi colocado a faixa etária, que deveria ser, né, colocado, mas eles não colocaram, certo? Resposta: na regra do jogo tem a indicação da faixa etária, o local em que pode ser jogado e os estímulos que ela busca desenvolver, certo? Na letra C, que habilidades, né, esse jogo busca desenvolver nos participantes? Bom, aí nesse jogo mostrado aí do jogo da memória, o nome já diz, a memória, né, a estratégia, desenvolver essas habilidades, porque você tem que gravar figura por figura das cartinhas, né, para poder saber qual é o seu par. Então aí desenvolve a memória, certo? Resposta: é a memória e estratégia. Mas tem uma pergunta ainda, da letra C. Cite outros jogos que também desenvolvem essas habilidades. O xadrez. O xadrez você tem que prestar maior atenção para poder conseguir alcançar e jogar com alguém, né? É considerado assim um jogo mestre mesmo, né? Continuando. Letra D. Na regra do jogo a ralé, as imagens são muito importantes para a compreensão do texto verbal. Na regra de jogo da memória, a imagem apresenta a mesma relevância? Não. A imagem é apenas ilustrativa e representa os principais elementos do jogo, no caso, as cartas, tá? Porque ali, então a resposta: não,
A imagem é apenas ilustrativa, só serve para ilustrar e representa os principais elementos do jogo, no caso que são as cartas. Letra E. Reescreva com suas próprias palavras o como brincar da regra de jogo da memória, agrupando as informações em, por exemplo, objetivo do jogo. Você vai colocar aí qual é o objetivo do jogo aí, do jogo de memória. Depois, vocês vão colocar como iniciar, como se inicia esse jogo aí, certo? E na página 36, bom, repetindo, o objetivo do jogo é encontrar as cartas que possuem a mesma imagem ou imagens correspondentes. Isso relacionado ao jogo da memória. Como iniciar? Dispor as cartas sobre a mesa e com os desenhos voltados para baixo. Ninguém pode ver as figuras, né? Aliás, primeiro vocês colocam as cartas para baixo, vão escolher uma, né? E depois tentar achar ali o par dela, né? Cada jogador deve virar 2 cartas e encontrar as imagens correspondentes. Ao encontrá-las, o par das cartas é retirado do jogo e vale 1 ponto para o participante que conseguiu formar o par. Se não forem encontradas as imagens correspondentes, as cartas são viradas novamente e começa tudo outra vez, embaralha até encontrar, certo? Vence o que fez o maior número de cartas, de pares, né? Aí vem a página 36 e última. Como finalizar? Bom, vence o jogo aquele que tiver encontrado o maior número de pares de cartas, certo? Vence o jogo aquele que tiver encontrado o maior número de pares de cartas. Então aqui ficamos por hoje com essa correção dessas páginas, certo? Com atenção, façam as atividades direitinho, certo? E aqui fica um beijo e um abração bem apertado para vocês. Tchau!